Então vamos lá, moçadinha, questão número 5 agora, tá? Da UEPG lá, uma questão somatória. Sobre os fatores climáticos, assinale o que for correto. Primeira informação: as mais altas latitudes do planeta possuem médias de temperaturas mais baixas, pois estão em regiões polares. Então, o que nós vimos sobre a latitude? Maior latitude, menor temperatura. Então, dentro desse contexto, a informação 01 correta. Tranquilo? 02. Os Andes na América do Sul, o Himalaia na Ásia, o Kilimanjaro na África, são exemplos de relevos elevados com presença de frio em suas maiores altitudes. Sem dúvida aqui, né, moçadinha? Nós estamos falando aqui de montanhas. Então, nós estamos falando aqui de altas altitudes. Então, lembrando de novo, quanto mais alto, mais frio. Justifica, então, no alto das grandes montanhas, a presença de neve, né? Muitos até neve eterna, justamente por esse contexto. Quanto mais alto, mais frio. Então, aqui acho que não há dúvida nenhuma, informação correta. Tá? A informação está, então, correta. Tá? A 04. As correntes marítimas, elas não podem ser consideradas um fator climático, pois influenciam as temperaturas dos oceanos, mas não da atmosfera do planeta. Opa, olha lá. Já vimos, corrente marítima é um fator climático. Lembra que as correntes, né, são fluxos de circulação de água nos oceanos. A circulação delas está relacionada ao movimento de rotação da Terra. Já existe uma dinâmica geral de circulação dessas correntes. Lembrando que as correntes podem ser quentes e elas podem ser frias. As correntes quentes têm a sua origem nas baixas latitudes. As correntes frias têm a sua origem nas altas latitudes. Todas elas têm movimentos circulares. No hemisfério norte, elas circulam no sentido horário. No hemisfério sul, elas circulam no sentido anti-horário. E, claro, se possuem características térmicas, evidente que elas influenciam, não é, o comportamento do clima e do tempo nos continentes. Tá? Isso não há dúvida nenhuma. Então, não podemos considerar essa informação. A 08. As massas de ar são um dos importantes fatores do clima, pois podem trazer tempo mais frio ou mais quente, mais seco ou mais úmidos para uma região. Acho que aqui não há dúvida, né, moçada? Com certeza, já vimos isso anterior em outras questões. As massas de ar realmente elas se constituem um dos principais fatores climáticos. Né? Por quê? Porque elas apresentam características próprias, né? Características específicas, né? Em relação a serem quentes, ou frias, úmidas ou secas. Então, vamos considerar essa informação, então, está correta. Então, lembrando tudo e reforçando o que a gente disse, né, moçada? Altas latitudes, altas altitudes registram menor temperatura. Massas de ar afetam diretamente a composição climática de uma localidade, né, em razão do que? Elas se espalharem e as condições atmosféricas do local de onde elas nascem. Então, elas circulam e vão transferindo essas características, tá? E o erro, então, vimos aí quando não se considera a corrente marítima um fator climático, porque elas influenciam o local por onde passam. Então, com certeza são fatores climáticos. Então, para essa questão, tá aí, né, as alternativas, ou seja, as somas, né? Somando aqui, a nossa soma vai dar 11. Então, tá aí mais uma questão. Tranquilos? Aí vamos lá, né? Vamos para a questão número 6. Você tem aqui um gráfico, então vamos analisar diretamente esse gráfico. Você vai lembrar da astronomia, nós vimos lá estações do ano. E lembrando que a diferença entre elas envolve o quê? Temperatura e luminosidade. Esse gráfico é bem claro, ele está mostrando para vocês, tá? A Terra e a incidência dos raios solares. Lembra que a ocorrência das estações se deve a dois fatores: a translação da Terra, que é o movimento dela em torno do Sol, e a inclinação do eixo terrestre. Lembra da obliquidade da eclíptica. A inclinação, não é, do eixo da Terra no ângulo de 23 graus e 27 minutos.
tá? Nessa figura, o que você observa? A incidência maior está ocorrendo no hemisfério norte da Terra. Então veja que a radiação solar ela está incidindo praticamente perpendicular ao Trópico de Câncer. Incidindo sobre o Trópico de Câncer, então entenda, esse hemisfério está sendo mais iluminado e mais aquecido. Lembra que no mecanismo das estações nós temos posições, solstícios e equinócios. Solstícios, você lembra desigualdade de iluminação, equinócios, você lembra igualdade de iluminação, tá? Então, na figura, você já entende que é um solstícios. Como você tem o hemisfério norte mais iluminado, você tem no hemisfério norte o verão e no hemisfério sul o inverno. Lembra daquelas datas que nós temos de referência. Essa posição que você observa na figura, ela está representada, não é, pela data lá do dia 21 de junho. Né? Em 21 de junho nós temos uma posição de solstícios, verão no norte e inverno no sul. Depois nós temos uma outra posição de solstícios, que é no dia 21 de dezembro, quando você tem a incidência dos raios solares quase que perpendicular ao Trópico de Capricórnio. Ou seja, o hemisfério sul está sendo mais iluminado e mais aquecido. Então, durante esse momento, 21 de dezembro, nós temos outro solstício. Verão no sul e inverno no norte. Então, é importante lembrar disso, tá? E nós temos também as outras duas posições de equinócios. Nos equinócios, você tem o Sol inclinado na altura do Equador. Lembra que equinócio significa igualdade de iluminação. Isso você tem como referência as datas de 21 de março e 23 de setembro. Lembrando que em 21 de março nós temos equinócio de outono aqui no hemisfério sul e equinócio da primavera lá no norte. E em 23 de setembro nós temos equinócio de primavera aqui no sul e nós temos o equinócio de outono lá no hemisfério norte. Então sempre lembra essa diferença que nós temos, tá? De luminosidade e de temperatura entre os dois hemisférios, norte e sul da Terra, se deve à translação da Terra e à inclinação do eixo terrestre, a sua obliquidade, né? Aquele ângulo de 23 graus, 27 minutos e 30 segundos. Então não esqueça, se não existisse essa inclinação, não ocorreriam as estações do ano. Beleza? Então, claro, com toda essa explicação, qual será a nossa resposta? Sobre essa quantidade de radiação incidente. Claro, o que você tem aqui são as estações do ano, que é o que você tem na alternativa A. Não tem nada a ver com eclipse solar, tem a ver com o movimento de translação, mas não só o movimento de translação, então tinha que estar aqui nessa alternativa movimento de translação e inclinação do eixo da Terra. Não tem nada a ver com o movimento de rotação da Terra, mas com a inclinação do eixo da Terra. E não tem nada a ver com o efeito estufa, tá? Então, importante, né, lembrar, as estações, elas só acontecem porque existe essa inclinação, esse ângulo de 23 graus e 27 minutos. Se não existisse, as estações não aconteceriam. Se não houvesse essa inclinação, se o eixo da Terra fosse perpendicular ao seu plano de órbita, nós teríamos a mesma quantidade de luz e de calor entre os dois hemisférios terrestres. Tranquilos? Então, lembrando bem dessa questão, tá?